Abram as suas Bíblias, por gentileza, no livro de Marcos. É a palavra que Deus me dá nesta manhã para reforçar a importância de servirmos a Deus. Livro de Marcos, para a glória do Senhor. No capítulo de número 4 e o versículo de número 37. O Senhor me dá o nome desta mensagem: opositores. Marcos, capítulo 4, versículo 37. Nós vamos falar sobre opositores e oposição. Aquilo que você mais deseja na sua vida. Amém? Nós não temos em particular uma coisa que desejamos durante toda a vida. Mas existe um momento que aquilo que desejamos é importante para nós. Digamos, num dia de sede, você está atravessando um longo deserto. O que você mais deseja naquele momento é um suprimento de água. Então nós não temos em particular aquilo que mais desejamos por uma vida. Mas o momento, ele ressalta para nós o que mais desejamos para aquela hora. Amém? Glória a Deus. Vamos ler esta mensagem. Quero que você preste bem atenção naquilo que Deus vai falar conosco esta manhã. Que diz assim: e levantou-se grande temporal de vento. Em algumas traduções está tempestade, né? E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é maravilhoso demais para nós sabermos que estamos sendo assistidos por alguém como Deus. Alguém que possa ver atrás das portas, dos muros, atrás das grossas paredes da vida, nos enxergando ali, meu Deus, na situação que nos encontramos. E é bom saber que Deus está perto de nós, nos auxiliando, nos ensinando, nos fortalecendo para aquilo que possa vir contra as nossas vidas e nos salvar dos levantes do mal e fazer com que nós tenhamos segurança durante o percurso que foi dado a nós, até que cheguemos do outro lado. No nome de Jesus. Amém. É bom ver você aqui. É bom saber que você está essa manhã na presença de Deus para ouvir a palavra que Ele tem em particular para a sua vida. Amém? Eu não sei qual é o seu maior desafio e onde você está tentando chegar. Mas uma coisa é certa: se você está tentando chegar em algum lugar, é porque aquilo tem importância para você. Aquilo é importante para o seu coração, para os seus sonhos e para a sua vida. Essa palavra nos dá uma narrativa poderosa a respeito de Jesus e os seus discípulos. E quando você consegue enxergar na sua mente esse pequeno barco no grande mar, e você percebe que há uma coletividade de pessoas e sonhos dentro dele. Jesus não está no mar dentro de um barco com seus discípulos para tomar sol naquela manhã ou simplesmente para velejar e descansar das suas lutas e batalhas. Ele tem um objetivo. A mesma coisa eu quero trazer para você. Você não está lutando por algo, ou batendo numa porta, ou tentando atravessar uma avenida simplesmente por um prazer pessoal. Eu tenho certeza que você tem dentro do seu coração um objetivo para o que você está fazendo. Você não está empenhando a sua vida, não está empenhando tudo ali que você tem numa situação simplesmente para testar a sua força. Você tem um objetivo.
E qual era o objetivo de Cristo? Era alcançar o outro lado, sabendo que o lado do qual ele saiu já havia sido realizado, todo o trabalho por ele feito. Ele buscava um outro lado, para que as necessidades daquele lado, a necessidade daquele lugar, também fosse alcançada e ali o seu objetivo concluído. Depois de deixar em segurança a parte que já era vencida, nós buscamos a parte que ainda cabe a nós vencer. E eu sei que você chegou aqui esta manhã com uma parte da sua vida precisando de vitórias, de suprimento, que algo grandioso aconteça ali para que você possa ter paz interior. Enquanto você não ver aquela parte já vencida, aquela parte já trabalhada, aquela parte já ganha, já que você possa dizer, eu alcancei vitória aqui, não haverá paz completa no seu coração. Você continua buscando algo para que aquilo aconteça o que você mais deseja. Eu estou explicando assim, bem domesticamente, para você entender dentro do seu contexto o que traz o contexto da palavra hoje. Enquanto eles viajam, enquanto eles estão velejando para alcançar o outro lado, Jesus se vê na necessidade de descansar. Pegou uma almofada, foi para um lugar secreto do barco e deitou-se sobre ela e dormiu. Enquanto Jesus está dormindo, levanta-se um opositor que não quer que aquela viagem se conclua. E quem sabe esse é o seu problema. Enquanto você está velejando na vida para alcançar um objetivo que é importante para você, você está se vendo no meio de uma situação que o outro lado simplesmente se tornou o lugar mais longínquo da sua vida. E você está vendo aquilo como algo inalcançável. Você não está vendo facilidade. No início é só velejar. No início é só sair daqui e chegar lá. Mas esse chegar lá para você se tornou uma batalha, se tornou uma luta, se tornou algo impossível. E você, no meio dessa situação, já começa a ver aquilo que para você era tão simples como quem está perdendo a esperança. E aí você começa a se fragilizar, a não acreditar mais que aquilo é para você. E o seu opositor que se levantou, ele está vendo o seu objetivo se concluindo na sua vida. Ele está percebendo que você já almeja desistir, dizendo, por que eu comecei tudo isso? Por que eu entrei nesta carreira? Por que eu me ingressei nesta batalha? Sabendo que existem pessoas muito maior do que eu, quem eu pensava que era, para acreditar que eu seria um dos selecionados. E quando se levanta o opositor, ele se levanta para intimidar. Ele traz um vento poderoso, uma tempestade inexplicável, num dia que tinha tudo para ser de brigadeiro. Eles não estão entendendo. Aquele dia foi escolhido a dedo por aqueles tripulantes daquela embarcação. Eles sabiam que o tempo lhes dava toda a condição para chegar na outra margem, mas foram surpreendidos. Eles, nos seus sonhos, viram uma possibilidade e a sua realidade pregava outra coisa na vida deles. E eles começaram a dar atenção para o problema que se levantou naquele dia. O Senhor me manda te dizer esta manhã que você está dando muita atenção ao problema que se levantou na sua vida. Você se esqueceu que além de você, além daqueles que estão na sua companhia na embarcação, existe um passageiro ilustre, alguém que verdadeiramente merece atenção, mas que a sua atenção está voltada para os ventos, está voltada para a tempestade, está voltada para a luta, para a batalha, para as dificuldades. O inimigo está conseguindo intimidar você.
roubar da sua mente e do seu coração a fé que você tinha de início. E você quer jogar a toalha, já dizendo que a sua vida não tem competência para estar onde está. Quando os discípulos viram aquela condição, aquela situação ruim, no meio da tempestade que veio contra eles, e no meio de um dia que era maravilhoso, que tudo parecia aboná-los, e de repente tudo se volta contra eles, eles não conseguiam discernir o porquê daquilo repentinamente. Quando você está numa missão importante, quando você está realmente em busca de algo que é importante para a sua vida, para a sua família, para a sua causa, você não está só nesse negócio. Os opositores estão olhando você à distância. Eles estão buscando ocasião contra a sua vida. Até então não houve batalha, não houve luta, até que aquele barco se pusesse na água. Enquanto ele estava no cais, na marina, enquanto ele estava amarrado ali, parado, não houve vento, não houve luta, não houve guerra, mas quando eles ingressaram nessa batalha, o inimigo se levantou contra eles. O inimigo só vai se opor contra você quando você se põe a acreditar que o outro lado também te pertence. O inimigo permitiu que você tivesse algumas pequenas vitórias numa parte da sua vida, mas na parte mais importante, ele conseguiu tornar você uma pessoa tímida e amedrontada. Os discípulos não conseguem resolver o problema. É obviamente que você sozinho não tem a mínima condição de resolver esse problema. Não tem a mínima condição de lutar contra esse opositor. Então Deus espera que você tome a decisão importante, que você tome a melhor das decisões. Qual é ela? Procurar Jesus. Onde Jesus está na sua vida? Tem um lugar aí da sua vida que Jesus está. Onde ele está? Os discípulos sabiam onde ele estava no barco. Sabia onde ele repousava e descansava das batalhas anteriores. Jesus não está longe da sua vida, como não estava dos discípulos naquele dia. Ele não está numa outra embarcação. Ele não está num outro lugar. Ele está aí, bem próximo a você, onde você pode chamá-lo. E ele virá te ajudar. Amém? Amém, amém, queridos? Amém. Tem alguém aqui querendo desistir? Tem alguém aqui querendo entregar a toalha, dizer, olha, eu desisto, eu não vou mais lutar por isso. As fadigas me venceram. As lutas me venceram. As batalhas me venceram. Os inimigos tiraram da rota que eu veria a minha grande vitória. Se não tem ninguém nessa condição aqui, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Qual era o objetivo de Jesus? Chegar do outro lado. Qual é o seu objetivo? Você tem um objetivo. Fala aí para o seu irmão. Diga, meu objetivo é chegar do outro lado. Porque o que você quer não está desse lado. O que você precisa não está aqui. Você vai ter que cumprir uma distância. Vai ter que cobrir uma quilometragem. E o inimigo sabe disso. E por mais perto que você acha que parece para você no momento, chegar ali é tão simples. Era só alguém me estender a mão. Era só uma pessoa me ver. Era só alguém dar um oi para mim. E eu seria visto. Mas acontece que essa batalha e essa vitória não está acondicionada a seres humanos, mas a Deus. Os discípulos podiam se unir em oração. Você pode se unir em oração com a sua família, com seus amigos, mas nem assim o seu objetivo será concluído. Porque a palavra de hoje, ela aponta um outro personagem como tendo uma importância crucial para você ver essa vitória na sua mão. Esse personagem chama-se Jesus. Você pode se reunir com o seu grupo de oração, pode se reunir com um grupo de profeta de Campinas, você pode chamar, aliás, um grupo de profeta da região, você pode fazer o que você quiser. Não será suficiente, não haverá suficiência para que você atinja e receba essa graça
que você espera de Deus. Porque o único que pode ajudar você nesse momento exato chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Então os discípulos recorreram a Jesus e disseram: Mestre, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? O que o Senhor acha de nós que estamos perecendo aqui? O que o Senhor tem a dizer nesse momento para nós? O vento é forte, o barco já podemos dizer que está à deriva, nós não temos mais a direção do barco, o vento é muito forte e achamos estranho que nesse momento exato, que fazia grande bonança e tudo parecia estar de acordo com aquilo que nós pedimos, de repente virou de ponta cabeça, Senhor. E nós não estamos entendendo nada. Diga para o seu irmão: esse vento não é para a sua competência. Você precisa de alguém maior do que você. Diga assim: não são grupos de seres humanos e nem quantidades que fará a tempestade cessar. Você está vivendo uma tempestade, é uma realidade. E ela está batendo sem dó contra a sua vida. Ela está batendo sem dó contra a sua casa. Ela está batendo sem dó contra a sua família. Está batendo sem dó contra aquilo que você tem como objetivo na vida. Mas você tem uma mão a seu favor. Você tem alguém que pode te ajudar essa manhã. E esse alguém está esperando ser convidado para a sua guerra. Você precisa chamar Jesus para a guerra que você está vivendo. Você precisa chamar Jesus para a guerra que você está enfrentando. Você precisa chamar Jesus para a guerra que você está passando. E não importa o tamanho dela. Você já imaginou se Jesus não tivesse naquele barco? Coisas terríveis tinham acontecido àqueles homens. Você já imaginou se Jesus não tivesse na sua vida? As piores coisas iam se concluir. Quem tivesse que morrer, ia morrer. Quem tivesse que cair, ia cair. Quem tivesse que naufragar, ia naufragar. Os discípulos estavam reunidos no barco. Eles eram em 12 homens. Podiam entrelaçar os dedos e orarem a Deus. Mas não era isso que salvaria a vida deles. O Senhor estava ensinando eles aquela manhã, através de uma oposição maligna. Aquele vento não era da natureza, não foi uma tempestade que se iniciou numa manhã de calor de verão, não. Aquilo ali era o inimigo. E o que está batendo contra você não é comum, não é normal, não é da normalidade da vida. Há um inimigo. O Senhor hoje mostra para você que tem um grande opositor na sua vida. E ele vai continuar batendo contra você, até que você ouça essa mensagem. Até que você chegasse aqui esta manhã. Até que fosse revelado a você o que verdadeiramente está acontecendo. O que o opositor queria? Virar o barco. O que o opositor queria? Que eles não alcançassem a outra margem. Por quê? O que tinha nessa outra margem? O que era importante? A palavra, ela nos dá o que tinha lá. Sabemos que era a cidade de Gadara, mas não é essa a pregação. Sabemos que havia alguém que morava no sepulcro, que abandonou a sua casa e o inimigo queria que tudo permanecesse como estava. Então deixa eu trazer para você aqui. O inimigo quer que tudo permaneça como está na sua vida. Você desistindo hoje, desistindo amanhã, você em frente às grandes batalhas, esmurecendo a sua fé, perdendo a confiança em Deus, desistindo dos seus objetivos. O inimigo quer que você se mantenha como você é. Mas Deus não. Aí você vai perguntar: pastor, então por que Deus permitiu que esse opositor se levantasse na minha vida? Porque você tem defesas. Porque você tem um Deus. Porque você tem quem luta pela sua vida. Quem batalha a tua causa. Quem vence os seus desafios. O inimigo é real, mas o Deus que você tem também é. O inimigo está batendo contra a sua vida, mas o Deus poderoso que você vai chamar também pode te defender. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E por que Deus permitiu? Porque Ele quer que você se desperte. Ele quer que você se levante. Ele quer que você venha para a realidade que o inferno existe, os opositores existem, mas o céu e Deus também existem. Uma coisa que Deus me manda te dizer esta manhã, e Ele quer que você grave isso. Você aprendeu a se acovardar, aprendeu a chorar, aprendeu a reclamar, aprendeu a murmurar, mas não aprendeu a orar, não aprendeu a confiar, não aprendeu a buscar, não aprendeu a se entregar, não aprendeu a acreditar, a estar de pé no barco, descer lá onde Jesus está e falar: Senhor, desperta aí porque nós estamos perecendo. Senhor, vem aqui na nossa direção porque nós estamos morrendo. O Senhor quer ouvir de você. Ele não quer que você reúna uma coligação para orar por você. Ele não quer que você reúna um grupo para orar por você. Ele quer que você venha até o Senhor. E diga: Senhor, nós estamos perecendo. Senhor, está doendo. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu nunca estive tão fragilizado na minha vida. Deus quer isso de você. Ele quer um rasgar de coração. Ou você acha que Jesus estava dormindo a ponto de não perceber a situação que estava logo acima no barco? Não, ele sabia. Mas ele continuou lá. Jesus está aí. Ele continua aí na sua vida. As adversidades nunca colocaram Jesus para fora da sua vida. As adversidades nunca colocaram o Senhor para fora da sua história. Jesus não fugiu pelo tamanho da sua necessidade ou pelo tamanho da importância que você tem de atingir esse objetivo. Qualquer objetivo que você apresente a Deus aqui esta manhã, a mesma importância que Ele tem para você, tem para Deus. A mesma profundidade que Ele tem para você, tem para o Senhor. Mas Jesus, Ele quer ser convidado. Jesus não é intruso. Ele não é. Chegar do outro lado, Jesus tinha um objetivo. Ele queria saber se os discípulos também tinham. Ele quer saber: você tem objetivos? Se você tem objetivos, então prove pela tua fé hoje que você tem. Não importa o tamanho da batalha, o tamanho da luta. Deus, eu estou aqui. Eu quero chegar lá. Eu quero vencer, eu quero alcançar esse negócio, eu quero entrar aí nessa condição, eu quero ver a mão de Deus comigo. Deus está esperando isso de você. E aí Jesus sai de lá, quando ele é convidado a entrar na guerra. Fala para o seu irmão: você já convidou Jesus para entrar na sua guerra? É, irmão? Porque nós somos perito em tudo, né? Menos em falar com Deus. Não é verdade? Presta atenção. Você precisa convidar Jesus. Jesus está esperando. Ah, pastor, já chamei Jesus, não foi suficiente. Você chamou Jesus como se ele fosse algo comum. Você tem que chamar Jesus de verdade. Aí é que muda o que tem dentro de você. Muda. Olha o que o discípulo disse, né? Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Esses homens perderam a esperança. A palavra está falando com você. Eles perderam a esperança, por isso que está aqui. Nós estamos perecendo. Jesus se levanta calmamente, sem desespero. E ele fala assim para eles: vocês não me conhecem, né? Você acha mesmo que esse vento vai derrubar esse barco? Comigo dentro. Eu permiti que o vento soprasse sim na tua vida. Eu permiti que o barco levantasse sim. Eu permiti que entrasse água sim. Porque se você ler aqui, entrou água no barco. Eu permiti. Quando eles viram que a água entrou no barco, sabiam que o sobrepeso ia levar o barco para o fundo do oceano. Ele sabia.
Eles eram pescadores, homens experientes a estarem nas águas. Mas eles não sabiam nada de batalha espiritual, não sabiam nada do mundo espiritual. E Jesus queria abrir os olhos deles, como Ele quer abrir o teu aqui essa manhã. Ele quer um despertamento diferente seu. Não é despertar pela manhã, bocejar e sentar na mesa do café da manhã. Esse você nasceu sabendo. Ele quer despertar você de outro jeito. Não é para esse mundo aqui, mas é para aquele mundo que você não enxerga. Por que Jesus levantou e não acalmou o vento? Porque ele sabia que era um inimigo. Ele repreendeu. Então a palavra está te ensinando. Repreendeu? Então era inimigo. Se fosse um vento da natureza, ele acalmaria o vento. O vento veio da natureza. Então, vento, fica quietinho. Não, ele repreendeu. Não foi assim que você leu? Jesus vai repreender o que está na sua vida. Esse opositor, você vai ver que aquilo que estava difícil, inalcançável, longe demais, você vai ver que vai ter outra sensação para você. Ué, por que de repente tudo está dando certo para mim? Porque Jesus, através da sua palavra, está repreendendo o opositor aqui hoje. Amém? Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus.